Boa noite, seja bem-vindo ao estudo bíblico dessa semana. Hoje o nosso texto é Lucas 2, do versículo 25 até o versículo 40. Quero relembrar um pouquinho o texto da semana anterior. A gente encerrou, depois do nascimento de Jesus, ele chega em Jerusalém com a sua família e ali normalmente nesse período aconteciam duas cerimônias. A primeira cerimônia de consagração do primogênito e também a consagração ou a purificação da mãe da criança, Então, provavelmente, José e Maria se deslocam para Jerusalém com essa intenção de cumprir essas cerimônias que faziam parte da religiosidade do povo judeu, que faziam parte do que era comum na época àqueles que faziam parte do povo de Israel. E aí, nesse momento onde Jesus e a sua família estão em Jerusalém, cumprindo esses ritos, acontecem dois encontros que são descritos no capítulo 2 do livro de Lucas, encontros que são muitas vezes lidos e mencionados na época que a gente está no Natal, e a gente quer ler o texto de hoje que narra esses dois encontros. Então o texto é Lucas 2, do versículo 25 até 40. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional, na NVI. Lucas 2, 25 a 40. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o ressurgimento e o erguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo e adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Até aqui a nossa leitura, o nosso texto do estudo de hoje. Então, uma das coisas que chama a atenção aqui é a menção de que Maria e José estavam cumprindo aquilo que era exigido pela lei, aquilo que era comum ao povo de Israel. Então, isso já se mostra anteriormente no fato deles irem, como eu mencionei no início do nosso estudo. E aí, nesses dois encontros que nós temos aqui, a gente tem um bom trecho que é destinado a falar do encontro de Simeão com a família, com Jesus Cristo, com Maria, com José. E normalmente quando a gente fala de Simeão, a gente tem a impressão, ou a gente ouve, ou a gente descreve ele como um senhor de idade, alguém de idade avançada, talvez pelo fato de que ele menciona o fato de que ele não iria morrer até ver o Messias, e por isso nós muitas vezes imaginamos que talvez ele esteja prestes a morrer ou esteja em idade avançada, mas o texto não afirma nada a respeito da idade desse homem. Então, nós não sabemos exatamente se de fato ele era alguém de idade avançada. Ele simplesmente poderia ainda ser alguém jovem, O que nós sabemos da vida dele, o que o texto fala a respeito dele, é que ele era um homem justo e piedoso.
Essas duas palavras, normalmente, elas estão vinculadas ao comportamento, à ética, à maneira como a pessoa se comporta e também ao cumprimento de deveres religiosos, né? Então, nós podemos pressupor que o Simeão era uma pessoa que era exemplar, que vivia de maneira exemplar e que cumpria também os ritos, os deveres religiosos que deveria cumprir. Além disso, o texto fala de que ele era alguém que esperava o consolo vindo da parte de Deus. E aqui, quando o texto fala isso, a gente pode imaginar que o que Simeão estava esperando, na verdade, era a vinda de um Messias, era a vinda de um rei da dinastia de Davi que iria libertar o povo. Essa espera não era só uma espera do Simeão, mas ela era uma espera comum àquela época. As pessoas do povo de Israel, muitas delas aguardavam a vinda de um Messias, de um rei, né? E é assim que nós sabemos que Jesus aparece como um rei, né, da dinastia de Davi, um rei que vem para libertar o povo do pecado. Mas muitas vezes as pessoas elas imaginavam simplesmente esse Messias como um salvador político, né? Como alguém que viria libertar o povo de Israel do domínio do Império Romano, né? Então nós, a partir de Jesus, a partir da nossa fé, nós já conseguimos entender que, na verdade, a proposta de Jesus ou o reinado de Jesus é de uma dimensão diferente e não simplesmente de uma dimensão política para salvar o povo do Império Romano. Mas aqui fica bem claro que havia uma espera por parte do Simeão de que viesse um Messias, de que esse consolo acontecesse da parte de Deus pela vinda de um novo rei. Além disso, outra coisa interessante que se fala do Simeão é que o Espírito Santo estava sobre ele. E isso é muito interessante porque até a descida do Espírito Santo, lá no começo do livro de Atos, a gente sempre percebe de que na Bíblia o Espírito Santo ele já age, ele é uma das pessoas da Trindade e ele age de maneira pontual nos profetas, em reis, em episódios particulares. E a impressão que a gente tem aqui é que o Simeão ele tinha um contato muito próximo e até parece que a gente se pergunta um pouco até que ponto o Espírito Santo não agia mais constantemente na vida do Simeão. Ou seja, a gente tem uma impressão de que havia uma grande intimidade, um grande relacionamento do Simeão com Deus e por isso o Espírito Santo agia com mais regularidade sobre a vida dele. Então nós temos essa impressão a partir do fato de que se fala do que o Espírito Santo estava sobre ele. Mas nós sabemos que a descida e o habitar do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ela acontece concretamente apenas depois, em Atos, depois que os discípulos recebem o Espírito Santo lá em Jerusalém. E também fica claro que esse Espírito Santo ele age na vida do Simeão. Então, o que se fala é que o Simeão ele recebe uma revelação de Deus e que essa revelação diz que ele não iria morrer até que ele visse esse consolo pelo qual ele espera. Então, ele seria uma das pessoas que iria enxergar o Messias, que iria poder ver esse consolo, esse Salvador que vem da parte de Deus. E além disso, o Espírito Santo também naquele dia em que José e Maria estavam ali, o Espírito Santo é quem conduz o Simeão até o templo, né? Para que essa profecia ou para que essa revelação possa se cumprir, de fato o Simeão possa ver o Messias, o Salvador. E aí quando o Simeão enxerga Jesus, ele diz: agora podes despedir esse teu servo, né? Porque os meus olhos viram a salvação. E esse agora, essa fala do Simeão mostra que para ele estava muito claro de que essa criança, de que esse bebê que Maria e José trouxeram até ali, não era uma simples criança, não era uma criança qualquer, mas esse era o rei de Israel. Era o Messias, aquele que o Simeão tanto aguardava, que iria vir para salvar o povo, que iria vir para salvar, trazer a salvação que vem da parte de Deus. Tem duas coisas que me chamam muito a atenção nesse texto, nessa primeira parte do Simeão, que são dois pontos em que eu sinto uma grande diferença na vida do Simeão quando eu comparo ou quando eu olho para outros religiosos dessa época. Uma delas é que o Simeão ele tem uma compreensão de que a justiça
ela não vem de dentro ou não vem das suas próprias atitudes, mas ele aguarda uma justiça, uma salvação que vem de fora. Ele aguarda um Salvador que vem da parte de Deus para salvar a humanidade. E isso é interessante porque o texto diz que ele era um homem justo, ele era um homem piedoso. Mas apesar de talvez ele ser um homem eticamente muito exemplar, ele sabia de que ele não poderia confiar na sua própria capacidade, nas suas obras, na sua própria ética, e ele sabia que a salvação ela precisa vir de fora. A salvação não vem do próprio ser humano, de dentro de nós mesmos ou a partir das nossas obras. Isso estava muito claro e isso é interessante porque muitos religiosos, muitas pessoas, o farisaísmo dessa época, na verdade, pregava algo bem diferente, pregava a capacidade do ser humano de obedecer à lei e por meio da sua obediência, esse ser humano seria salvo. Então aqui a gente vê que o Simeão ele tem uma clareza da vida com Deus, uma clareza de quem ele é. Além disso, chama a atenção também, o segundo ponto que me chama a atenção, é que o Simeão tem uma compreensão ampla da atuação de Deus por meio desse Messias, por meio desse Salvador. Ele compreende esse Messias não simplesmente agora como alguém que vem salvar o povo de Israel do Império Romano, mas ele tem uma compreensão de que o Messias ele vem não só para salvar Israel, mas também para alcançar os gentios. E aqui a gente pode lembrar do começo da história de Israel, quando Abraão é chamado por Deus, lá em Gênesis 12, e Deus não simplesmente escolhe o Abraão para ser povo dele, mas Deus, nessa escolha, ele dá uma tarefa para o Abraão, que é um chamado para que Abraão seja bênção para todas as nações. Então, o Simeão ele tinha muito claro algo que talvez Israel tinha esquecido, que é o fato de que ser escolhido por Deus não é uma exclusividade apenas, mas é também uma tarefa, é uma responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus, o amor de Deus, a salvação, de ser bênção para aqueles que estão ao nosso redor. O Simeão ainda, além disso, ele fala algumas palavras para Maria, ele fala de que esse menino ele vai ser como ruína e também ao mesmo tempo como levantamento. Alguns pesquisadores não têm unanimidade a respeito daquilo que é dito aqui ou aquilo que o Simeão queria dizer, mas a maioria acredita que o que ele quer dizer é que nem todos reconhecem Jesus como Messias e que por isso alguns vão ser salvos e aqueles que não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus não vão ser salvos, mas vão ser condenados à perdição eterna. E ele também fala de que uma espada vai atravessar a alma de Maria. E aqui provavelmente ele está se referindo ao fato de que Jesus vai ser crucificado e do sofrimento que isso vai causar para Maria. Depois dessa primeira parte, desse encontro do Simeão com Jesus, com José, com Maria, dessas falas, da reação dele, a gente tem um breve relato também desse segundo encontro, que é o encontro de Jesus com uma profetisa, com a Ana. E esses dois encontros eles são interessantes porque normalmente quando a gente olha para a relação de Jesus com o próprio povo de Israel, a gente vê que muitos de Israel não reconheceram Jesus como esse Salvador. E essas duas figuras aqui, elas reconhecem Jesus quase que precocemente, antes de Jesus começar o seu ministério com mais idade. Eles reconhecem que Jesus, de fato, é o Messias quando ele ainda é um bebê, né? Eles enxergam que Jesus não é só um bebê, mas que aquele bebê é o Filho de Deus, é o próprio Deus, aquele que vem para salvar. As informações que a gente tem sobre essa mulher, sobre a Ana, além do seu nome, né, é de que ela era uma viúva, ela foi casada durante 7 anos, de que ela era uma pessoa de muita idade, que ela vivia no templo. Algumas pessoas até cogitam a hipótese de que ela tinha um quarto e ela dormia ali no templo, mas não se tem certeza a respeito disso. E ela recebe o título de profetisa, ou seja, ela atuava como um profeta, como alguém que anuncia a palavra de Deus, que ouve Deus falar e anuncia isso para os destinatários dessa mensagem.
E isso me chamou a atenção, porque normalmente a gente conhece esse período até o nascimento de Jesus e desde a atuação dos profetas do Antigo Testamento como um período de silêncio, onde os profetas eles não atuaram, né? Onde eles não anunciaram palavra, onde nenhum profeta foi levantado em Israel. Então é interessante que aqui agora, no episódio do nascimento de Jesus, nós temos uma pessoa que era agora reconhecida como alguém que anuncia a palavra de Deus, né? E depois que ela tem esse encontro com Jesus, que ela vê Jesus ali no templo, assim, da mesma maneira como Simeão, ela reconhece que Jesus não é simplesmente uma criança, mas que ele é aquele que vem para salvar o povo de Israel, que vem para salvar a humanidade. E então a reação dela, além de dar graças a Deus por aquilo que ela estava enxergando, ela sai pela cidade ou pelo templo e ela anuncia para aquelas pessoas que ela conhecia, que aguardavam a salvação, de que a salvação tinha chegado, né? De que o Messias estava ali e que agora eles tinham esse Salvador que eles tanto aguardavam. Então essa é a descrição, é isso que aparece nesses versículos em que nós vemos a atuação da Ana. E depois disso nós ainda temos uma conclusão dessa parte, que fala de que então José, Maria, Jesus, eles cumpriram aquilo que a lei exigia e então eles retornam para sua cidade, para Nazaré, na Galileia. E aqui é interessante, se a gente comparar com o texto de Mateus, lá em Mateus 2, dos versículos 13 em diante, ali nós temos uma descrição de que José e Maria eles fogem para o Egito, né, por causa das ameaças que a criança estava recebendo. E o Lucas aqui, ele não menciona isso, nós não sabemos exatamente o porquê, se ele não soube dessa informação ou se por algum motivo ele optou em não colocar essa informação no seu texto. Então, logo após o nascimento e a cumprir essas ordens religiosas, eles já retornam para a Galileia, segundo o relato de Lucas. E aí, no final, ainda se fala da infância de Jesus, do crescimento dele, de maneira muito objetiva, de maneira muito superficial. Então a gente não sabe muitas coisas do que aconteceu nesse período da infância e do crescimento de Jesus, a não ser que ele teve um crescimento tanto físico, emocional, como também ele cresceu em graça diante de Deus, né? Então essas são as informações, é isso que o texto nos apresenta. Gostaria de ainda fazer algumas reflexões finais sobre como a gente pode aplicar ou o que nós podemos tirar desse texto de relevante para nós. E a primeira coisa que eu quero mencionar é aquilo que eu já mencionei de maneira muito breve, da questão do que é ser justo e piedoso, da diferença que o Simeão tinha de compreensão disso, comparado agora àquilo que os fariseus e outros religiosos pensavam, né? Religiosos que talvez também eram justos e piedosos exteriormente na sua maneira de agir, mas que confiavam na sua própria justiça e que não esperavam necessariamente uma salvação que vem de fora. Então, o Simeão nos mostra que uma vida eticamente exemplar não necessariamente, ou na verdade, ela não nos concede a salvação. E aqui a gente tem uma compreensão, um entendimento muito importante sobre quem a gente é. A pergunta é como nós nos enxergamos. E talvez a resposta que a gente pode dar, que o texto nos ensina, é que apesar das nossas qualidades, a gente continua sendo 100% pecador. Não existe nenhuma parte de nós, da nossa vida, que não seja afetada pelo pecado, embora nós sejamos boa criação de Deus, mas essa boa criação, ela foi corrompida e ela é afetada pelo pecado e por isso não resta nada no ser humano que ele possa usar para conquistar a salvação. Então, diante disso, o ser humano, por melhor que ele seja, por mais que ele cumpra alguma ordem, ele ainda precisa de uma salvação que vem de fora. Ele ainda precisa de Jesus Cristo, ele precisa, assim como Simeão, de enxergar o Messias e dizer, a partir do seu encontro com Jesus, agora eu posso viver e agora eu posso descansar em paz, porque agora eu tenho salvação. Antes eu não tinha, sem Jesus eu não tenho a salvação. Então, obediência
é importante sim, mas não confiar na nossa obediência, não confiar nas nossas atitudes e lembrar que a gente é pecador e que a gente depende da graça e da misericórdia de Deus. Esse para mim é o primeiro ponto que faz que eu posso tirar para mim desse texto e levar para a minha vida. É eu me enxergar dessa maneira, como dependente de Deus. O segundo ponto é em relação ao agir do Espírito Santo na vida do Simeão, também na vida da Ana, mas no texto fica mais claro e mais explícito o agir do Espírito Santo na vida do Simeão, alguém que ouve Deus falar, alguém que deixa Deus conduzir ele, alguém que está sensível de coração e de ouvidos abertos. E essa postura e essa atitude do Simeão, eles devem soar para nós como um convite para que a gente também tenha proximidade e intimidade com Deus e que a gente tenha ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer nos falar e para onde ele quer nos conduzir. E talvez a pergunta que a gente precisa se fazer é como nós ouvimos Deus falar, né? Então a gente muitas vezes tem esse desejo também, mas a gente não sabe aonde ouvir Deus falar, ou a gente espera que Deus fale com a gente de uma maneira extraordinária e que Deus mande uma voz especial e diga: eu sou Deus, eu estou falando contigo. A gente muitas vezes tem essa expectativa de que Deus fale de uma maneira especial. E Deus com certeza ele tem poder, ele pode falar do jeito que ele quer, mas nós cremos que o falar de Deus ele acontece essencialmente em Jesus Cristo. Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é a revelação de Deus. E Deus revela quem ele é e ele revela quem nós somos e o que ele quer para a nossa vida em Jesus Cristo. Então não existe falar de Deus desvinculado de Jesus Cristo. E se existir, para nós isso fica tão confuso e por isso nós precisamos ter um critério muito claro para ouvir aquilo que Deus quer falar para nós. E esse critério é olhar para Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Escritura também, a gente deve olhar para a Escritura e ler ela a partir de Jesus Cristo, e a partir de Cristo a gente vai ser possível que a gente ouça o falar de Deus e aquilo que Ele quer para a nossa vida. Então Deus fala por meio da sua palavra, por meio de Jesus Cristo, da sua revelação, e essa revelação aponta para quem Jesus é e nos ensina também a viver a nossa vida a partir da graça dele. Um terceiro ponto é a maneira como a gente entende e como a gente vive a missão de Deus. A gente é chamado a viver a missão de Deus, assim como Simeão e assim como a Ana, de uma maneira mais abrangente, né? A missão de Deus não tem a ver apenas com me salvar, mas tem a ver com salvar toda a humanidade, não tem apenas a ver com a minha igreja, mas tem a ver com alcançar aqueles que ainda não fazem parte da minha igreja, aqueles que precisam ser consolados, né? Nós vemos isso na atitude de Ana, aqueles que precisam saber que tem um Salvador porque nunca ouviram de um Salvador, ou porque quando ouviram essa mensagem foi distorcida, e eles não entenderam realmente quem Jesus é. Então Simeão e Ana nos ensinam muito sobre o que é viver a missão de Deus, né? Simeão nos lembra que a missão de Deus para o ser humano começa com o povo de Israel, na verdade começa lá com Abraão, com o seu chamado a ser uma bênção no âmbito geral da missão, né? No mundo que Deus havia criado. E essa tarefa de ser bênção, ela é cumprida em Jesus Cristo. A partir de Jesus, a salvação alcança todas as nações. E essa tarefa que é cumprida agora em Jesus Cristo, ela se estende a nós como igreja. Então a igreja é chamada a viver a missão de Deus e a cumprir essa tarefa que Jesus dá de ser sal, de ser luz, de ir fazer discípulos de todas as nações. Então a igreja, ela deve ser espaço de comunhão daqueles que creem, para que a gente se fortaleça, para que a gente se console, mas a igreja também precisa ser espaço de missão, precisa ser um lugar onde a gente pensa e onde a gente reflete e onde a gente sai fortalecido para anunciar o amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. E, por último, uma última aplicação
eu quero falar da atitude da Ana. A Ana, ela é uma pessoa que demonstrou empatia e ela é uma consoladora, uma anunciadora do Evangelho. E ela viu portas abertas, ela conhecia as pessoas, ela conhecia as necessidades das pessoas, ela sabia quem esperava por essa consolação. E aí, quando ela vê Jesus Cristo, ela não perde tempo. Ela aproveita o momento, ela aproveita as portas abertas e ela vai até essas pessoas simplesmente para apontar para Jesus Cristo e para dizer: esse ali é a salvação que a gente espera. Essa é a pessoa, esse é o Messias, esse é o Salvador que vem para nos salvar. E nele a gente encontra consolo que a gente precisa para a nossa vida. Então, que a gente também possa viver esses pontos, viver como Simeão, como Ana, e que a gente possa ser consolado pela mensagem do Evangelho, que Deus possa alcançar o nosso coração, alcançar a nossa vida e nos salvar, e que a gente também seja um anunciador, um consolador, que vê as portas abertas e que aponta para Jesus Cristo ali onde existe uma oportunidade, ali onde a gente é chamado a anunciar o Evangelho. Esse é o nosso texto de hoje. Convido você também, domingo, para fazer parte do nosso culto que vai ser transmitido. E nos vemos então nos próximos encontros.